Eu sou Wagner Gabriel e estamos apresentando o nosso podcast Ética na Estética, onde traremos conteúdos pertinentes e importantes para o mundo da estética como um todo. E hoje temos a nossa convidada, doutora Simone Carboni. Ela é cirurgiã dentista há mais de 27 anos, odontopediatra, passou pela odontopediatria e é pós-graduada em harmonização orofacial. Uma precursora de diversos protocolos, inclusive colaboradora de um dos livros meus, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e com certeza vocês vão se deleitar com as informações que essa minha querida tem para dar. Tudo bem, Simone? Olá, Wagner. Bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui com você, é um grande privilégio sempre fazer parte aqui da sua companhia, né, constante, tanto nos cursos como também nesses eventos aí. Sim, nós já temos uma história, né, Simone? Simone, já somos colegas já há muito tempo, mas por que eu trouxe ela aqui? Porque ela é uma profissional de sucesso dentro da área de estética. E eu conheço o trabalho dela, e ela faz o trabalho dela dentro de um conceito de ética. E é por isso que ela está aqui com a gente. E aí, vamos falar sobre isso agora um pouquinho? Vamos, Bota aquele bate-bola? Vamos falar sobre ética na estética. Quais são os maiores dilemas do cirurgião dentista com relação a conduzir as suas coisas com ética? Porque a gente vê tanto problema hoje, né? Tantos desvios. Na sua opinião, como é que é isso? Como é que é para você conduzir no seu dia a dia isso? Verdade, Wagner. Eu acho que é interessante a gente diferenciar um pouquinho o dilema ético das questões éticas, né? Existe um diferencial. Eu acho que o dilema é quando uma resposta ela não é óbvia a determinada conduta. Já as questões éticas, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E aí compete ao profissional, né, escolher o caminho a seguir, se o caminho da ética ou o caminho da corrupção. Que é o mais fácil, né? Às vezes. Não, mais fácil assim, infelizmente. É aquele caminho mais fácil, mas o perigoso, o antiético. Sim, exatamente. Aí vai de acordo com a conduta moral de cada um, né? Sim. Por exemplo, em relação a questões éticas, né? Quando a gente já sabe determinada resposta, sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, o limite de atuação de cada profissional, a capacidade, né, a habilitação de cada profissional. A gente sabe o que é certo, o que é errado, até onde podemos ir, porque temos leis que regulam, né, a nossa profissão. Já as outras, o que você falou de dilemas, né, o dilema ético, ele já deixa a questão da dúvida. Então, aquele profissional, por exemplo, que faz um curso de toxina botulínica, muitas vezes ele se vê num dilema, né? Terminei o curso, eu estou apto a realizar o procedimento, mas eu devo realizar esse procedimento ou não? Ou devo me especializar melhor para sair aplicando? Isso é um dilema. Entendi. Eu, como professor de graduação de odontologia, eu percebo o seguinte, que muitos alunos ingressam na odontologia para trabalhar com harmonização orofacial. Porque eles têm esse desejo de entrar nesse mundo. A gente sabe que é um mundo onde existe uma rentabilidade maior, na média, em relação às outras especialidades odontológicas. É só a gente olhar para o Congresso de Odontologia, você vê que a maior parte do nosso CIOSP é ocupado pela harmonização. É verdade. Então, assim, o que dizer? O que você, como profissional experiente, diria para esses profissionais, que são milhares no Brasil, que estão se formando em odontologia? Qual o caminho melhor que você diria para eles? Fazer um curso de final de semana, se especializar primeiro? Qual é o caminho que você acha melhor? Eu acho que o caminho melhor é o estudo. Não importa se inicia com um curso, né? Ou se parte para uma especialização. Até porque uma especialização ela não vai entregar tudo. Né? Não vai entregar tudo que você precisa. Então, você vai ter que ser direcionado a cursos específicos, dependendo do seu grau de dificuldade. Eu fiz um caminho reverso, eu comecei a fazer cursos, até para sentir se era isso mesmo que eu queria, para ver se eu tinha condições de trabalhar na estética, apesar de eu sempre gostar e ter aquele feeling para a estética. Então, eu comecei fazendo vários cursos, eu fiz mais de 20 cursos na área de estética, até eu decidi ir para a especialização, porque eu queria uma certificação. Mas eu já era praticamente uma especialista, Sim, né? Sim.
de tantos cursos. Então, eu segui um caminho reverso. Mas há quem faça uma especialização e depois sinta a necessidade de fazer os cursos. Então, o que eu posso dizer é que o caminho certo é o estudo. Sim. Você imaginou, há 27 anos atrás, quando você se formou, que você ia fazer o que você faz hoje com a harmonização facial? Não. Porque era uma coisa que era impensada na época. Não, né? a harmonização facial foi aberta aos dentistas, né? Recentemente, se a gente for ver. Então, Teve até uma discussão ética sobre isso. Tem gente na até hoje. época que eu me formei, a gente nem falava sobre isso. Tem gente que até hoje, Muitos anos atrás. Vamos transferir esse dilema agora para os pacientes. A gente sabe que o paciente, quando chega, ele chega bombardeado com informações da internet sobre todos os procedimentos que são possíveis. Então, o paciente, quando chega até você e fala assim, doutora, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, esperando que a gente faça, às vezes, até milagre. Como é que você organiza, como você faz essa combinação entre o que é possível, o que é ético, para o paciente? Porque às vezes o paciente quer fazer muita coisa e fala assim, não vamos fazer isso aqui, que isso aqui não é legal. Como é que você lida com essas expectativas do paciente? É muito importante a gente equilibrar essas expectativas do paciente, né? O paciente, ele pode tanto ter uma alta expectativa em relação ao procedimento, com uma baixa expectativa também. Então, a gente tem que alcançar um equilíbrio. Quando o paciente tem uma baixa expectativa, ele desiste do tratamento logo pela metade ou no início, porque ele não consegue visualizar o resultado final, ou ele não crê que possa obter um resultado final. E o contrário, o paciente com alta expectativa, ele é um paciente que pode se frustrar, porque ele tem uma visão totalmente irreal em termos de resultado, né? E muitas vezes esse paciente ele se frustra. Então, o que é ideal? Qual a conduta certa? É a comunicação, é a informação. Então, quando a gente tem o primeiro contato com esse paciente, a gente tem que saber ouvir as queixas, entender quais as expectativas e levar para esses pacientes o que ele pode alcançar em termos de expectativas reais desse tratamento, para que ele não se iluda, né? E para que também você consiga administrar possíveis intercorrências, porque ele tem que saber também dos riscos, né? Ele deve ser informado a respeito dos riscos, dos possíveis riscos, das possíveis intercorrências. Por isso que é tão importante o termo de consentimento esclarecido. Sim. Para que ele tenha consciência de todos os riscos que ele vai correr naquele procedimento. Exatamente. Vamos aproveitar e já emendar, então, falar um pouquinho de uma área que você domina bem, que é a ROF cirúrgica, a harmonização orofacial cirúrgica. Esse tema é meio polêmico até entre os harmonizadores, né? Porque quando a gente fala em ROF cirúrgica, harmonização orofacial cirúrgica, a gente está falando de um procedimento invasivo, que precisa de um ambiente apropriado. Como você trabalha bastante nisso, eu queria que você me falasse o seguinte, por exemplo, os cirurgiões dentistas, né, de uma maneira geral, que querem entrar na ROF cirúrgica, na harmonização orofacial cirúrgica, eles já podem entrar direto, eles já podem, você acha que eles têm que ter uma certa habilidade para cirurgia? Eu, por exemplo, não consigo ter habilidade para cirurgia. Assim, gosto, fiz muita, mas não é a minha praia. Você acha que tem essa coisa de ter vocação para poder fazer ROF cirúrgica ou qualquer um pode fazer? Bom, nós dentistas, né, nos formamos cirurgiões, né, somos já capacitados a realizar cirurgias logo quando saímos da faculdade, porque já realizamos. Porém, no que se diz ao âmbito de harmonização da ROF, né, nós precisamos ser capacitados, né? Precisamos fazer o curso de capacitação. Assim como um médico que vai também trabalhar com a área de harmonização, ele também tem que se capacitar. Então, é necessário, sim, cursos para que você seja capacitado a realizar procedimentos cirúrgicos na área de estética. O que os colegas da medicina muitas vezes falam é que, onde eles se apegam, né? Que às vezes um determinado profissional, que não seja médico, quando faz o procedimento e dá errado, a gente acaba tendo que recorrer
aos serviços médicos para isso. E por conta disso, eles acham que a gente não tem capacitação para isso. Mas é possível, na sua opinião, que um cirurgião dentista possa conduzir de maneira adequada as intercorrências que vêm dentro da harmonização cirúrgica, desde que bem capacitado? Sim. Quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa, a gente tem que ter capacidade também para resolver as possíveis intercorrências. Claro que nem todas as intercorrências cabe a nós resolver. A gente pode encaminhar aos médicos. Também, se for preciso, claro. Se for preciso. Afinal de contas, somos todos profissionais da saúde, né? Exatamente. Somos elos de uma mesma corrente. Podemos trabalhar em equipe. É o certo. O que a legislação odontológica diz sobre essa prática de procedimentos estéticos? A gente tem hoje várias coisas surgindo, né? Aliás, vira e mexe surge coisa nova. A gente estava até comentando agora há pouco nos bastidores sobre o endolaser. Fala da sua opinião sobre isso. É importante saber. Sua opinião, pessoal. A respeito do endolaser, por exemplo, que está chegando. Porque a gente sabe que é uma prática que já existe há muito tempo, não é verdade? Os médicos é muito utilizada pelos médicos vasculares, mas agora está na estética. Você acha que cai no mesmo conceito que a gente estava falando sobre as questões cirúrgicas, de preparação, falta gente preparada? É isso que você acha? Com certeza. Eu participei do primeiro simpósio de endolaser que ocorreu no ano passado. E a conclusão desse simpósio, a gente tratou, claro, da área facial, né? É que não existe um protocolo definido. Então, os profissionais ainda estão estudando para estabelecer um protocolo definido para a face. E é muito arriscado, né? Eu mesma fiz endolaser em mim, né? Quer dizer, um grande profissional fez em mim e tive intercorrência, tive parestesia, tive queimadura. Esse é o grande problema, né? Então, é muito sério isso. A proposta do endolaser é boa, no meu modo de ver. Ou seja, você tem uma ativação do laser da citocromo-C oxidase, aumenta o ATP da célula, o aquecimento queima o adipócito. Mas, na minha opinião, eu quero ouvir a sua opinião. Eu fiz essa pergunta para provocar exatamente o assunto, porque eu quero a sua opinião sobre isso. Não falta ao profissional que vai executar isso um melhor conhecimento da pele que ele está fazendo? Porque eu falo isso por causa da ultrassonografia. Será que a ultrassonografia, na sua opinião, não pode ajudar bastante, fazendo uma pré-avaliação para saber se a conduta do endolaser é adequada ou não? Com certeza, até para poder mapear a região, né? Aliás, eu acho o uso do ultrassom excelente, não só para endolaser, mas para qualquer procedimento. Nós estamos trabalhando no escuro. É isso, boa, trabalhando no escuro. Então, e aí procedimentos como esse podem ser arriscados. Com certeza. É isso aí, que bom. Vamos falar de marketing. Vamos. Foto de antes e depois, o que você acha? Qual a sua opinião? Olha, Wagner, eu acho que tem 2 pontos. Tem um ponto positivo, que é como a gente divulga nosso trabalho. É importante, porque os pacientes são leigos e eles são movidos a isso, a resultados. Eles buscam resultados. Então, através das fotos de antes e depois, é como eles selecionam qual o profissional, que tipo de procedimento que eu quero, o profissional com resultados mais naturais. Então, é interessante para o paciente. Agora, existe um lado negativo desse marketing digital, que é a manipulação de fotos, né? Pode ser manipulada. Então, por exemplo, a gente sabe que determinado ângulo vai deixar a mandíbula mais larga, determinado ângulo pode afinar o rosto do paciente, e tem pessoas que se aproveitam disso. Então, é muito difícil essa questão justamente por conta disso. Porque né? Existem os editores de foto hoje, né? Existem. E tem aí, profissionais que trabalham muito bem com isso, né? Pois é, então. E aí, porque a gente também está falando aqui não só para profissionais da nossa área, profissionais de saúde, mas também para os pacientes, que às vezes se deixam seduzir por foto de antes e depois, né? É complicado, porque você nunca... Hoje em dia... Você não sabe nem se a pessoa está falando, se o vídeo que você está vendo é a pessoa que está falando por causa da inteligência artificial. Hoje em dia, a inteligência... Ela pode pegar a gente e ficar falando coisas absurdas. Hoje em dia, a inteligência artificial,
ela está ditando padrões de beleza inatingíveis. Exato. Vamos falar um pouquinho disso, então. Padrões de beleza inatingíveis. As pessoas vivem cada vez mais no mundo virtual, né? Fazendo suas fotos pelo celular, postando suas fotos nas redes sociais. E haverá um momento que elas têm que sair da rede social e vir para o mundo real. E aí elas procuram pessoas como você para transformar elas naquilo. Como lidar com isso, né? Porque às vezes as pessoas, a impressão que eu tenho, Simone, é que tem gente que às vezes precisa mais de um psicólogo do que de um preenchimento. É verdade, Wagner. As pessoas são muito ditadas, são muito orientadas por padrões inatingíveis, né? Sim. Padrões estabelecidos pela sociedade, padrões estabelecidos até pelas mídias digitais. A gente tem aí a inteligência artificial ditando padrões inatingíveis, estéticos, e muitas vezes esses pacientes perdem a noção da realidade, Sim. né? Do que é alcançável em termos de resultados Sim. clínicos. E eles nos procuram buscando, às vezes até com uma foto de filtro. Já aconteceu, paciente com foto com filtro, pedindo para reproduzir aquele resultado. E a gente sabe, nós reconhecemos o filtro. Exato. O filtro ele deve ser uma brincadeira ou uma inspiração, mas a gente não pode buscar o filtro como uma realidade atingível. Sim, perfeito. Certo? Então a gente tem que deixar isso muito claro. É o que eu digo, informação é tudo. A conversa com o paciente tem que ser honesta, sincera. Sim, sempre. Ótimo. Esse é o caminho. É assim, estética versus saúde. Né? Como lidar com pacientes que já têm uma doença crônica de fundo, por exemplo? Como é que é a sua conduta clínica hoje? Você pede exames? Você acha que a gente deve pedir exames clínicos? Como é que funciona isso para você? Com certeza. Nós temos que ter consciência de que antes de ser profissionais da estética, nós somos profissionais da saúde. E a saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, nós temos que buscar sempre a melhor orientação, o melhor caminho, mas sempre com a visão de estabelecer a saúde do paciente em primeiro lugar e depois a estética. Não existe estética sem saúde, então. Não existe. Você também acredita que a melhor estética é de dentro para fora? Com certeza. Costuma trabalhar isso no seu consultório também, orientando qualidade de vida para o seu paciente, tudo? Porque hoje em dia eu vejo que muitos profissionais, eles estão interessados em vender produtos. Poucos profissionais estão interessados em tratar o paciente, dar saúde ao paciente. Eles estão interessados em vender produtos porque é mais fácil. Tem paciente que arrisca a vida para poder fazer procedimento estético. A gente tem visto aí alguns problemas, não precisamos citar exatamente um ou outro, mas como é que você vê essas intercorrências graves que a gente tem visto, inclusive gente morrendo e pessoas ficando cegas com acidentes de preenchimento de nariz e tal? Como é que você vê isso? Na sua visão, quais são as principais causas disso? Eu acho que existe uma perversão na estética, uma corrupção muito grande. São esses profissionais que visam a parte financeira, mas não estão preocupados realmente com a saúde. É claro que existem as intercorrências, mas é por isso que eu falo, a gente tem que estudar muito e investigar a saúde do paciente antes de fazer qualquer procedimento. E ter todo o amparo clínico para realizar os procedimentos também. Sim. Pacientes que são submetidos a tratamentos com muito material de preenchimento, de fios, enfim. Como é que você vê isso? Porque a gente porque todo o material que a gente introduz no rosto do paciente é um inflamatório. É inflamatório. Aliás, a estética se baseia na inflamação. Qual é a sua opinião sobre os exageros? Exageros que eu digo é colocar muito material que a gente vê por aí. Sim. Como é a sua opinião sobre isso? Existe a questão do dismorfismo, né, Wagner? Que hoje é alimentada
por esses filtros do Instagram, por tantas pressões estéticas e tudo mais. Eu acho que cabe ao profissional saber identificar esses transtornos e acolher esse paciente, encaminhar para um tratamento emocional, né? Porque geralmente eles têm questões emocionais mal resolvidas. E não alimentar. Eu vejo profissionais fazendo verdadeiros transformismos, inflamando demais a face do paciente. Esse paciente tem condições de inflamar com quantidades exageradas de produto? Como anda a saúde dele? Essas questões são importantes, então a gente precisa investigar. E a gente precisa ter esse feeling, essa decência de não transformar a face de alguém, não exagerar. A harmonização não é transformismo. Muito bem. Amenizar as marcas do tempo talvez seja um termo mais adequado para a harmonização? Eu acho que é estabelecer uma harmonia de acordo com padrões cefalométricos, né? A gente tem que estabelecer bases científicas e não... Porque a beleza, ela é muito subjetiva. Sim. Então, às vezes, o que é belo para mim pode não ser, pode ser um exagero para o outro. Né? Sim. Você acha que... Agora vamos entrar num campo mais filosófico. Por exemplo, a sociedade é mais generosa com os homens na questão do envelhecimento. O homem de cabelos brancos, ele é uma pessoa... É charme, uma pessoa que tem... O homem tem barriguinha até aceitável. Diz que é porque tem história para contar, né? Isso não acontece com a mulher, desde que o mundo é mundo. Verdade. Por que você atribui essa escravização da mulher pela beleza? Isso vem da sociedade, né, Wagner? O homem com cabelos brancos, o homem com rugas, ele traz aquele ar de seriedade, de paternidade, de proteção, né? A mulher com rugas, a mulher com os cabelos brancos, é uma mulher já menopausada, é uma mulher já que já perdeu a sua juventude, o poder de procriar, né? Então, já é aquela mulher imprestável. Entre aspas, né? Entre aspas, né? E isso vem de séculos. Então... Você acha que tem a ver com um pouco com a autoestima da pessoa? Porque, por exemplo, envelhecer faz parte, a gente sabe disso, porque a gente faz procedimento e a gente sabe que depois de um tempo tem que refazer alguma coisa e tal, porque, digamos assim, o envelhecimento sempre vai ganhar, né? A gente sempre vai acabar envelhecendo com rugas e de cabelos brancos. Sim, é inexorável. É inexorável, né? Existe a indústria da estética que tenta, digamos assim, retardar um pouco esse processo. Na sua opinião, a mulher que aceita o próprio envelhecimento, ela é uma paciente melhor de conduzir na hora de fazer estética nela? Com certeza. É como eu falei, envelhecimento é inexorável. A gente não consegue brecar. Sim. Né? Então, todos nós estamos em processo de envelhecimento. O objetivo da harmonização é que a gente consiga envelhecer bem dentro do nosso próprio padrão de beleza, que é totalmente individual. Sim, entendi. O padrão de beleza, não existe um padrão universal, vamos dizer assim. Né? Cada pessoa tem a sua beleza de forma individualizada. Legal. Quando a pessoa entende isso, ela aceita isso, ela aceita o envelhecimento e ela consegue envelhecer bem. Ela pode realizar os procedimentos estéticos dela, mas para que ela siga bem, envelhecendo da forma que ela conseguir envelhecer dentro de padrões da normalidade, sem fugir disso, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho agora do trabalho da doutora Simone. Hoje você tem várias práticas que você executa. Me fala um pouquinho das que você mais utiliza. Eu sei que você faz o lifting temporal, né? Como é que é? Conta pra gente. Como é que é esse procedimento? Como é que você faz? Como é que você conduz ele no teu dia a dia? Wagner, desde que nós fizemos aqui o nosso Lifting Express, eu sempre tive uma preocupação muito grande em promover resultados com poucos produtos.
você conhece a minha conduta, Sim, né? claro. Então, eu nunca exagerei, eu sempre fui uma profissional que gosta de produzir resultados com poucos produtos. Então, aplicar em pontos-chave da face para promover resultados interessantes. E eu tinha essa coisa em mente de diminuir a quantidade de ácido hialurônico, mas promover grandes resultados. Certo. E o lifting, essa técnica de lifting, ela veio com um propósito muito interessante, porque a gente consegue fazer um reposicionamento da face, verticalizar essa face e usar o mínimo de produto depois, apenas em pontos específicos, para devolver uma certa volumização que o indivíduo perdeu com o tempo. Então, a gente consegue minimizar a quantidade de ácido hialurônico e não inflamar tanto esse paciente. Certo. O resultado é excelente, então. E o resultado é excelente. Como é que você tem acompanhado os resultados das pacientes? Ainda mais quando a gente associa com outras técnicas, como a lipo de papada. Legal. Né? Então, a gente consegue resultados em termos de definição de ângulos faciais e verticalização da face, resultados muito interessantes. Legal. Fazer lift temporal em mulher e em homem é diferente? O homem é uma pele mais pesada nesse sentido? Como é que você... Ou é a mesma coisa para você? É muito difícil a gente avaliar isso, porque existem outros fatores aí em jogo, né? O nível de flacidez, obviamente, a mulher geralmente pode ter uma face mais flácida, mas tem pacientes masculinos que fizeram bariátrica, que tem o rosto mais flácido que muitas mulheres. Sim. Tem pacientes masculinos que têm o rosto mais pesado e que disfarçam aquela papada com a barba, né? Que um processo muito comum entre os homens, né? Sim. Então, usa barba para esconder. Justamente, a queda da face. Sim. Então, eu acho que a gente não pode avaliar em relação a sexo, né? Entendi. Existe... Porque tem que individualizar o atendimento. É tudo muito individual mesmo. Entendi. Quais são os procedimentos que você mais gosta de fazer no teu dia a dia, em termos de estética? Olha, os procedimentos que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito da parte... ultimamente, eu tenho gostado muito dessa parte da cirurgia. Cirurgia. Porque é o que eu vejo mais resultados, é o que eu consigo devolver a juventude para esses pacientes, né? E são resultados, assim, fantásticos e emocionantes, né? A hora que o paciente se vê no espelho, e imediatos praticamente. Que legal. Como você vê, por exemplo, um protocolo como esse que a gente fez juntos, né? O protocolo Lifting Express, que prevê uma preparação da pele, equilibrar as questões das camadas e tudo mais. Você acha que esses cuidados precederem procedimentos cirúrgicos são legais? São fundamentais. Inclusive, eu emprego os protocolos do Lifting Express antes de qualquer procedimento, inclusive dos próprios liftings não cirúrgicos, né? Não adianta a gente pensar em lifting sem antes a gente relaxar a musculatura e toda a força contrária. Sim. Né, ao lifting. Então, a gente emprega muito o Lifting Express no dia a dia. É muito importante. O Lifting Express é um protocolo que... maravilhoso. Já existia, só que a gente, né, juntos, nós fizemos isso. Mas, assim, não parece óbvio... Mas é que é difícil as pessoas entenderem. Não parece óbvio você primeiro tirar o que está pesando e o que está puxando para depois você subir? Eu sempre pensei assim, é engraçado que eu sempre atuei dessa forma, eu sempre pensei nessas questões de tirar o peso da face, aplicar enzimas, de reduzir a ação da musculatura depressora, antes de promover lifting, antes de preencher, antes de promover uma cirurgia ou qualquer procedimento que promova lifting, né? Então, a gente tem que pensar em vetores. Sim. Né? E resultantes. Exatamente. Quer dizer, não é só chegar lá e aplicar. A minha impressão, o aluno sai da pós-graduação sabendo fazer tudo, mas não sabe por onde começar. Né? O Lifting Express ele vem para ajudar isso, eu acho. É verdade.
Com Que é certeza. onde ele começa É preparando um a pele. protocolo maravilhoso. É isso aí. Deveria ser seguido por todos. Tem alguma história sua de algum paciente que você chegou e recusou fazer procedimento? Muitos. Conta alguns pra gente. Muitos, muitos, muitos. Dê alguns exemplos pra gente. Tem uma paciente que apareceu no consultório pedindo um preenchimento labial. Ela já tinha uma certa projeção, que eu achei muito estranho. E quando eu fui examiná-la, eu detectei PMMA no lábio. E ela não sabia que tinha PMMA. Então, eu a encaminhei para um procedimento cirúrgico para remover o PMMA, para que depois eu pudesse preencher de forma correta o lábio dessa paciente. Isso é só um dos casos, né? Tem paciente que, às vezes, não lembra ou esquece, né? Eu já peguei pacientes, por exemplo, que sabiam que tinha sido colocado PMMA, Mas não e sabiam mesmo assim diziam que não foi PMMA que a gente foi colocado. Com o objetivo de forçar, às vezes, a gente fazer um tratamento. Como é que fica, então, o profissional que vai atender um paciente? Você não sabe quais são as intenções reais do paciente. Às vezes ele está, pela busca de qualquer jeito, né, do procedimento, ele às vezes esconde essa informação da gente, né? Como é que você pensa nisso? Eu sei que a gente tem os exames e tal, mas como é que você percebe quando o paciente está mentindo, está omitindo? Como é que é isso? A tua prática clínica faz isso ou não? A gente sente. Existem pacientes que já chegam no consultório dizendo, olha, passei por vários profissionais, fiz todos os procedimentos, nenhum me deu resultado. Então, eu cheguei aqui em você. Aí você já sabe que é um paciente problema. Já passou em todo mundo e não resolveram, né? Você já sabe que é um paciente problema. Sim. Então, na anamnese, a gente consegue avaliar isso. Claro que cada profissional tem um feeling, né? Sim. Então, às vezes, na anamnese, na entrevista com o paciente, você não consegue avaliar isso. Às vezes, no exame clínico, você pode ver. E é por isso que também é interessante o uso da ultrassom. Sim, para poder avaliar, né? Ultrassonografia. É um campo minado. Estamos trabalhando num campo minado. Sim, é a luz na escuridão da harmonização. É isso mesmo. Eu tenho viajado o Brasil inteiro para falar de ultrassonografia justamente para isso, para tentar conscientizar os colegas sobre a importância disso. Como é que você vê, como é que é a relação entre os profissionais, né? Porque a gente tem hoje, na harmonização hoje, eu tenho visto muitos colegas se queixando que diminuiu a procura dos pacientes, até para fechar curso está difícil e tal. E, por um outro lado, a gente vê uma gama cada vez maior de profissionais fazendo. Hoje nós temos cirurgiões dentistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, agora entraram os biólogos, parece que os fisioterapeutas também estão entrando, esteticistas formadas em curso superior também estão querendo. Como é que você vê essa pluralização da estética facial? Como é que você vê isso? Olha, existe mercado para todos, mas atualmente o mercado está saturado. O que vai acontecer, por exemplo, com o cirurgião dentista, é que o profissional ou o paciente ele vai buscar um tratamento prudente, só que ele não vai encontrar facilmente, porque o dentista que fizer a parte clínica bem feita, no futuro ele está feito, porque vai faltar cada vez mais profissionais clínicos no mercado, né? Então, porque está todo mundo voltando para essa área de estética, o mercado está saturando. Sim, e com o aumento da oferta, o preço tende a diminuir, e com os valores tendem a diminuir. Aí e existem também a questão do marketing, sim, né? Sim. Nem todo marketing é benéfico, nem todo marketing é ético. A gente vê muita gente precificando os procedimentos na internet, fazendo promoções. E isso desvaloriza totalmente a nossa profissão. Eu vejo muitos profissionais, digamos assim, se deixando levar pela fama de alguns, pelos boatos, né, dentro da harmonização, dentro da estética. Me parece que
o glamour seduz muitos profissionais. Eu vejo muitos profissionais de estética perguntando para os vendedores de produto como usar os produtos. Como é que você vê isso? Você acha que não poderia ser assim, né? Exatamente, é o que eu falei para você. Às vezes é mais o que está acontecendo com alguns profissionais é que eles estão virando verdadeiros revendedores de materiais. Sim. Eles não estão interessados em tratar a saúde do paciente. Sim. Eles estão interessados em vender material, Sim. estabelecer conexões com empresas, né, para gerar marketing, para gerar engajamento. Sim, sim, com certeza. Né? Nós temos de um lado a indústria da estética, né, que produz todos os produtos que nós utilizamos, os equipamentos que são utilizados, né, que são diversos. E, de outro lado, o paciente. E nós estamos no meio. Então, tem a indústria querendo vender e o paciente querendo se utilizar disso. No meio estamos nós. Como é que você dosa essa coisa, né? Porque você sabe que existem interesses dos dois lados e a gente tem relacionamento dos dois lados. Como é que você faz esse meio de campo, né? Porque se de um lado vem, às vezes, a indústria querendo impor determinados protocolos de utilização e, na minha percepção, eu vejo poucos profissionais perguntando se aquela forma que a empresa está impondo é a correta ou não. Como é que você vê isso? Exatamente. Poucos profissionais interessados no estudo científico por trás dos materiais. Isso mesmo. Você eu sei que se preocupa muito com isso, mas hoje a em maioria dia não fala é em assim. medicina regenerativa, Wagner. Como é Fique que é? por dentro da medicina regenerativa. Eu posso ficar por dentro da medicina regenerativa não utilizando o produto, somente estudando. Sim. Porque hoje em dia esse estudo deveria estar lá dentro dos laboratórios e não vindo para a comercialização. Sim. A gente ainda não tem muitas definições aí em termos científicos, né, para poder aplicar. Então, é isso que está acontecendo. Eles estão impondo tratamentos, impondo produtos, sem estarem preparados para isso. Você não acha que, de repente, alguém já percebeu isso e está se aproveitando dessa falta de critério de muitos profissionais? Com certeza. E aí estão impondo essas técnicas, essas coisas. Com certeza. Por exemplo, a gente tem hoje técnicas novas que estão chegando, né? PDRN, por exemplo, que é uma técnica, né, diferente. Tem máscaras esqueci o nome que se fala, de celular, de regeneração celular e tudo mais. Não sei se você está acompanhando esse tipo de alternativa que a gente tem para utilizar. Como é que você vê isso? Por exemplo, às vezes eu tenho a impressão que haverá uma tendência de caminhar para o simples de novo. A gente se aprofundou, teve o boom, e depois, até por conta das intercorrências que vem acontecendo, eu sinto, por exemplo, quando eu converso com alguns colegas, principalmente fora do Brasil, que parece que está voltando de novo aquelas práticas de fazer os peelings leves, né, os microagulhamentos de novo, aquelas coisas aquelas inflamações mais curtas. E é o ideal, né, Wagner? O ideal de qualquer tratamento é a gente tratar a pele, primeiramente, né? Sim. Mas embasado em protocolos que já têm um estudo científico, que já tem anos, né, de atividade, de estudo em cima, e não em coisas novas. É que a indústria, a cosmetologia, né, porque o PDRN ele é considerado um produto cosmético, né? E a cosmetologia, ela precisa inovar constantemente, ela precisa mostrar coisas novas constantemente, mas nem tudo que é novo convém. Sim, sim. Então, o profissional ele tem que ter noção disso. Legal. Por exemplo, a indústria da estética, eu vejo que ela está voltada para duas fases. Uma que é a indústria do lifting, a qualquer custo, sem preparar, né? Como a gente estava falando aqui. E a outra é o estímulo de colágeno. Estímulo de colágeno, estímulo de colágeno, estímulo de colágeno.
quando a gente fala em estímulo de colágeno, por exemplo, de que adianta eu fazer um bioestimulador, ou de eu fazer um microagulhamento, ou um peeling, se esse paciente não toma, por exemplo, vitamina C, que é fundamental para fazer a molécula do colágeno. Se ele não faz uso de cobre, que precisa para fazer a segunda etapa da formação da molécula. Não te parece que a gente tem que se preocupar com isso, com a nutrição do paciente? Sim. A gente falou um pouco da qualidade de vida, mas criar protocolos que se preocupem primeiro com isso para depois fazer estimulação de colágeno, por exemplo, que tudo parece que está em cima do colágeno, apesar da gente na ultrassonografia estar vendo outra coisa. Mas o colágeno é sim importante, ele é um dos fatores do envelhecimento da face, mas o principal fator é a perda óssea no terço médio, por isso que a gente está sempre fazendo procedimento nessa região. Como é que você vê isso? Você se preocupa em nutrir o teu paciente também, antes de começar os procedimentos? Quando o paciente tem, por exemplo, um estilo de vida, é estressado, fuma, enfim, não dorme direito, a pessoa é assim, nessas condições, sabe que ela tem uma provável depressão de colágeno. Você trabalha isso primeiro? Sim, com certeza. Antes de fazer procedimento? É isso que eu quero saber. O envelhecimento ele é multifatorial, né? E ele ocorre em diversas camadas e de diferentes formas. Então, ao mesmo tempo que você está perdendo o osso do terço médio superior, você também está perdendo colágeno, né? Então, você tem que tratar as diversas camadas com protocolos específicos, dependendo da necessidade real do paciente. No caso da bioestimulação, se o paciente for um paciente que tem indicação para bioestimular, nada vai adiantar você colocar um bioestimulador se não houver subsídios nessa pele que promova a formação do colágeno. Sim. E esses subsídios, o que são? São as vitaminas, sais minerais, né? É tudo isso, é a parte da nutrição. Então, eu costumo orientar os pacientes em relação a essa parte da nutrição. Eu faço uma analogia que o bioestimulador, ele é o pedreiro de uma obra. E as vitaminas, os sais minerais, o que você come, o que você leva para dentro da sua pele, é a matéria-prima da obra. Então, o pedreiro ele não consegue trabalhar sem a matéria-prima. Exatamente. Vamos lá, qual é o conselho que você dá para aqueles profissionais, para aqueles colegas que estão, às vezes, naquela entre a cruz e a espada, querendo ceder à tentação do lucro em detrimento da ética na estética? Deixa o boleto atrasar ou parte para fazer o procedimento, mesmo correndo risco? Eu acho que você é um profissional de saúde. A saúde tem que ser priorizada. O lucro é secundário. O lucro ele tem que ser uma resultante de tudo aquilo que você faz. Sim. Com amor, carinho, dedicação. Então, preocupe-se em capacitar-se, preocupe-se em desenvolver seu trabalho com ética, a entender o seu paciente, a promover a saúde em primeiro lugar. O lucro ele vai vir. Vai vir com certeza. E você vai saber minimizar as intercorrências, vai saber minimizar qualquer problema que você possa ter dentro do seu consultório, se você trabalhar com ética e priorizando a saúde, e priorizando a saúde sempre. Em primeiro lugar. Fala pra gente onde que a doutora Simone Carbone atende, onde fica seu consultório, quais são as coisas que você faz, para que as pessoas que queiram conhecer você pessoalmente, tomar um café. Eu sugiro que todos me sigam no Instagram, primeiramente, para conhecer meu trabalho, @doutora.cicarbone, com i no final. E eu trabalho na região do Morumbi, mais precisamente na Vila Andrade, tem um consultório lá. E todos são muito bem-vindos, venham tomar café comigo. Bater um papo, conversar. É isso daí. Bom, Simone, você sabe o quanto de admiração que eu tenho por você.
E foi uma honra recíproco. imensa ter você aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Vou te chamar mais vezes, porque a gente vai ter outras discussões em outros momentos. Mas assim, eu quero que você leve o nosso abraço, o nosso carinho e o meu afeto muito grande que eu tenho para o seu trabalho como pessoa e como profissional. Muito obrigada, Wagner. Foi uma honra participar aqui na estreia desse podcast. Isso mesmo. E um prazer estar com você sempre. Você não foi convidado na estreia por acaso. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Você que está aí do outro lado, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Nós vamos fazer os nossos cortes, os nossos shorts, para você poder acessar aqui. Mas o nosso programa estará no YouTube, nas redes sociais e também nas redes da doutora Simone. Forte abraço para todo mundo. Ética na estética. Esse é o caminho.